Deus em Êxodo capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Esse é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez a Tua Santa Palavra está diante dos nossos olhos, e Pai, nós temos de fato o desejo de aprender de Ti. Nós sabemos que a Tua Palavra é aquela que endireita os nossos caminhos, a Tua Palavra é aquela que nos alimenta espiritualmente, que revela as nossas falhas, as nossas imperfeições, os nossos pecados. A Tua Palavra é a que aplana os nossos caminhos, que constrói veredas direitas e justas para nós andarmos. Pai, nós queremos pedir mais uma vez, humildemente, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, use o instrumento finito para que possa transmitir a Tua Palavra, e que ela, ó Pai, instrumentalizada pelo Teu Santo Espírito, possa alcançar os corações, possa edificar vidas, transformar caminhos, ó Pai, e gerar conversão. Age soberanamente, usa, ó Pai, o ministro externo imperfeito, mas usa sobretudo o ministro interno, Teu Santo Espírito, a convencer do pecado, do juízo, a transformar as vidas. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Gênesis termina com José se dando a reconhecer pelos seus irmãos e levando tanto Jacó quanto todos os seus irmãos e todo o povo para o Egito, para uma região chamada Gósen, e ali eles vão estabelecer morada. Quando começa o livro do Êxodo, e nós estamos começando ele agora, 4 séculos se passaram, 400 anos se passaram
do final do livro de Gênesis para o começo do livro de Êxodo. E nesse tempo, nesses 4 séculos, muita coisa mudou. Uma delas foi que o povo de Deus, aquela família de Jacó, se multiplicou sobremaneira. E eles cresceram tanto que agora o novo faraó, o novo rei, está preocupado. Ele preocupa-se que o povo de Israel, os descendentes de Jacó, possam se aliar a um outro povo e irem contra o próprio Egito. Então, com essa preocupação, o rei toma algumas medidas. A primeira medida é tornar o povo escravo. Até então, a convivência no Egito tinha sido pacífica, mas a partir do começo do Êxodo nós temos a informação que duros trabalhos foram impostos sobre os hebreus, sobre o povo de Israel. Cidades tiveram que ser construídas por eles. Essa foi uma primeira medida. Essa medida de tornar o povo escravo não resultou na diminuição dos filhos de Israel. O texto diz que, pelo contrário, eles passaram a produzir mais filhos e o povo continuou crescendo. A próxima medida, então, de Faraó é dar ordem às 2 parteiras de Israel para que elas façam o controle. Se for nascer menina, elas deixam nascer. Se for nascer menino, elas devem matar o menino ali na hora do parto. As 2 parteiras, elas percebem que antes importa obedecer a homens, antes importa obedecer a Deus do que a homens. E elas desobedecem às ordens de Faraó. E elas deixam que os meninos nasçam. A terceira e última ordem, então, de Faraó é não mais ao povo, não mais às parteiras, mas agora é uma ordem a todo o povo. A ordem é para todos que tiverem o nascimento de um menino, que joguem esse menino no rio Nilo, possivelmente para que os crocodilos dessem cabo da vida das crianças. Se nascessem meninas, elas deveriam ser conservadas, mas todo o povo tinha a ordem de que, nascendo menino, os meninos deveriam ser jogados no rio Nilo para ali morrerem. O fato é, meus irmãos, que como é que você agiria se você estivesse numa situação dessa? O seu filho ou a sua filha acabou de nascer e você tem um líder supremo dizendo que o filho ele tem que ser lançado no rio Nilo. Você desobedeceria a Faraó, correndo o risco de matar toda a sua família? Ou você o obedeceria e ficaria contra Deus? Os pais de Moisés desobedeceram a Faraó. Eles sabiam, meus irmãos, que Deus tinha planos para aquele garoto. Eles, de alguma forma, eles perceberam que aquele garoto era especial. No versículo 2 é dito que, vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Há um mistério nesse versículo. Os estudiosos, alguns traduzem como vendo os pais que havia uma beleza incomum naquele garoto, eles o esconderam. Houve de alguma forma algum sinal ali para que eles escondessem aquele menino. E diz o texto que eles o esconderam por 3 meses. Eles não temeram a ordem de Faraó, eles temeram a Deus, que proibira desde o início da criação o assassinato. O fato é que eles confiaram em Deus e não obedeceram ao Faraó. Meus irmãos, nós vemos no decorrer de toda a história de Moisés a mão soberana e providente agindo nesse servo do Senhor. Desde o início aqui, quando ele, passando pelo risco de morte, foi salvo, a tudo o que aconteceu na sua história. Moisés é, na opinião de muitos, o maior profeta do Antigo Testamento. E na opinião de muitos judeus, Moisés é o primeiro redentor de Israel. É certo que Noé, ele atuou na função de redentor também, quando ele salvou a sua família e os animais. Agora, um redentor das proporções de Moisés, você não encontra mais no Antigo Testamento. Alguém que foi usado por Deus para salvar um povo inteiro, cerca de 2 milhões de pessoas. Os números não são muito exatos, porque quando o povo está no deserto, é dito que havia cerca de 500 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E como os judeus tinham muitos filhos, então você pode julgar aí no mínimo 2 milhões de pessoas peregrinando no deserto. Esse foi o número
com o qual Deus usou o seu servo para levar ali redenção àquele povo. O fato é que, quando nós falamos que Moisés é o primeiro redentor, na nossa mente vem imediatamente o nosso final redentor, o nosso redentor perpétuo, o nosso redentor eterno. E não é à toa, meus irmãos, que há muitos paralelos entre a vida de Moisés e a vida de Jesus Cristo. Os paralelos são impressionantes. E eu gostaria de, nesta noite, enquanto nós estudamos a vida de Moisés, fazer os paralelos com o nosso final e supremo redentor, Jesus Cristo. Vamos ao primeiro paralelo, o nascimento de Moisés. O versículo 1 diz que foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Os pais de Moisés foram Amram e Joquebede. Essa informação não é dada aqui, mas é dada no capítulo 6, versículo 20. E eles tiveram 3 filhos: Arão, Miriam, que aparece aqui na história, sem que lhe seja dado o nome, e o próprio Moisés. Eles eram descendentes de Levi. Levi era um dos filhos de Jacó. Eles eram pobres e eram escravos. O contexto aqui é de escravidão, é de penosos trabalhos. E eis que Amram e Joquebede são escravos no Egito, estão sofrendo as duras penas de uma opressão tirana ali no Egito. Eles temiam a Deus. No versículo 2 é dito que a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Eles desobedeceram o faraó, porque era mais importante obedecer a Deus do que a homens, mesmo sob a ameaça de morte de um imperador, de um semideus, como eles criam que era o faraó na época. Eles temeram mais a Deus do que a homens. Eles pensaram em um plano de colocar o seu filho num cestinho ali de vime, nas margens do Nilo, e quem sabe um egípcio não poderia ver o cestinho, abrir, encontrar a criança e adotar o filho. Foi um plano de salvação. Eles conseguiram esconder durante 3 meses, mas como última medida eles criaram esse plano e confiaram em Deus. O escritor aos Hebreus fala desse episódio. No capítulo 11, verso 23, é dito o seguinte: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Nós vemos a providência de Deus conduzindo aquele cesto para ser encontrado pela serva da filha de Faraó. A providência de Deus age aí, meus irmãos, porque a filha de Faraó não passava o dia no rio Nilo, mas foi no exato momento em que ela desceu para banhar-se com as suas amigas, com as suas servas, que o cestinho de vime, ele apareceu lá, um cesto feito com juncos, possivelmente com folhas de papiro, e calafetado com piche, para que não entrasse água e ele flutuasse. A ideia era que não era um cesto aberto, era um cesto fechado, porque diz o texto que a serva, quando abriu o cesto, é que viu que tinha uma criança dentro. Então Deus conduziu esse evento para que na hora certa o cestinho aparecesse e uma das servas da filha de Faraó encontrasse o cesto e encontrasse ali também Moisés. Nós vemos que desde o nascimento de Moisés, então, ele teve contato com a realeza do Egito. A partir do verso 4, nós vemos que a irmã Miriam ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio. Suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Verso 7, então disse a irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Veja como são os planos de Deus. Miriam ficou ali à espreita. Quando a filha de Faraó pegou o menino, Miriam apareceu e disse: quer que eu chame uma hebreia para criar esse menino? Nesse período que é mais difícil, note que o garoto tinha 3 meses, ele precisaria ser amamentado, ele precisaria dos cuidados que uma criança de 3 meses precisa. E dá-se a ideia que a filha de Faraó não queria esse tipo de cuidado, não é muito distante
do que nós vemos hoje. Algumas mães contratam babás para esse período inicial e nunca mexeram numa fralda, não é? É a babá que faz todo o trabalho. Foi mais ou menos isso aqui. A coisa bonita da história é a providência de Deus fazendo com que Moisés, embora colocado nas águas do rio Nilo, ele seja cuidado pela própria mãe. Foi Joquebede que cuidou de Moisés nesse período inicial. Os estudiosos não sabem quanto tempo levou. A opinião é que talvez tenha sido até o desmame, talvez tenha durado aí 2, 3 anos, esse cuidado de Joquebede para com o próprio filho, para depois entregá-lo ao palácio, para que ele fosse criado ali na cultura egípcia, na cultura dos egípcios. O fato é, meus irmãos, que nós temos paralelos com a vida de Jesus. Os pais de Jesus foram José e Maria, e eles tiveram pelo menos 5 filhos. Jesus foi o primeiro, depois veio José, Tiago, Judas e Simeão, e possivelmente 2 filhas. O texto bíblico fala em irmãs de Jesus, então no mínimo 2 irmãs, cujos nomes não aparecem na Bíblia. Eles eram descendentes de Judá, um dos filhos de Jacó também. Note, a descendência de Moisés veio de Levi, a descendência de Jesus veio de Judá. José e Maria também eram pobres, e eles também estavam embaixo de um regime autoritário, o Império Romano. Assim como Anrão e Joquebede, eles temiam a Deus e também viram a vida do seu filhinho ser ameaçada de morte. Os irmãos se lembram que Herodes decretou que todos os meninos de 2 anos para baixo deveriam ser mortos? E Deus em sonho apareceu a José, e José pegou o seu filho e o salvou. Moisés foi colocado em um cestinho, Jesus no lombo de um animal. Moisés foi refugiar-se no palácio do faraó do Egito. Jesus foi levado por seu pai para fugir de Herodes, onde? Para o Egito também. A história deles se cruza nesse momento. E Mateus registrou que lá ele ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Aqui nós temos a história de Moisés e de Jesus se encontrando, porque Deus quis mostrar que assim como ele retirou seus filhos do Egito por meio de Moisés no passado, agora ele retira o seu filho unigênito do mesmo país. Uma semelhança com a vida de Moisés, muito clara para os judeus que estavam lendo esse texto. Note que o evangelista que registra isso é Mateus, que está escrevendo para judeus. Ele quis fazer a conexão entre Jesus e Moisés. Assim como Moisés teve contato com a realeza muito cedo, o nosso Senhor Jesus também. Ele foi o Rei dos Reis, e ele foi tratado como rei quando os magos, os sábios do Oriente, que não sabemos quantos eram, trouxeram presentes e trataram ele como se fosse um rei. Vários paralelos entre o nascimento de Moisés e o nascimento de Jesus. O segundo paralelo, o primeiro que nós vimos foi no nascimento. O segundo paralelo, na sua capacitação. No versículo de número 10, nós vemos o seguinte: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Nós vemos que Moisés, ele levou quase 40 anos de educação egípcia. Possivelmente 2, 3 anos sendo cuidado pela própria mãe Joquebede, e até os 40 anos aprendendo ali no palácio. Irmãos, Moisés foi educado para ser um líder e possivelmente um herdeiro do trono. Os escritos antigos nos mostram que as áreas de estudo, as áreas do saber daquela época eram, ali no Egito, geografia, geometria, aritmética, astronomia, história natural, física e escrita hieroglífica. E muito provavelmente a educação de Moisés tenha sido nestas áreas do saber. Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele registra que Moisés foi um comandante de guerra responsável pela vitória em uma batalha contra os etíopes,
nação muito forte naquela época. E não é sem propósito, meus irmãos, que Moisés é considerado, até por não religiosos, um dos maiores estadistas da história antiga. Aliás, no registro da morte de Moisés, lá em Deuteronômio 34, Moisés morreu com 120 anos, é dito o seguinte, Deuteronômio 34, a partir do verso 10: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Estevão diz no seu discurso, registrado em Atos 7:22, que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Guarde essa expressão, ele era poderoso em palavras e obras. Vamos aos paralelos com Jesus. O nosso Senhor Jesus também foi preparado. Ele foi preparado durante 30 anos antes de ingressar no seu ministério. Moisés foi educado para se tornar um rei, mas virou um pastor de ovelhas nas terras de Midian. Jesus pastoreou gente durante 3 anos, o supremo pastor, mas o seu posto era de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Moisés foi educado em toda a sabedoria do Egito. Jesus foi educado de tal forma por seus pais e pelo Espírito Santo, que com 12 anos, no meio dos doutores da lei, todos se admiravam com suas perguntas e com as suas respostas. Aliás, um dos discípulos no caminho de Emaús descreve Jesus como sendo varão profeta, poderoso em obras e palavras. A mesma designação que fora dada para Moisés. Moisés era poderoso em palavras e obras. O discípulo no caminho de Emaús descreve Jesus como varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Assim como Moisés foi preparado para ser o mediador da lei, Jesus Cristo foi preparado para ser o mediador eterno, aquele que salvaria um povo muito maior do que aquele que Moisés salvou. Na verdade, Moisés é um tipo de Cristo. Moisés estava apontando para Cristo. É o segundo paralelo, a sua capacitação. O terceiro e último paralelo, a sua própria missão. No versículo 11, nós lemos o seguinte: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Diz o texto que Moisés saiu do seu palácio, saiu do seu conforto, e viu 3 coisas. O que ele viu? Primeiro, ele viu seus irmãos. Note que o fato de Moisés ter ficado 40 anos no palácio e sendo educado em toda a ciência e sabedoria dos egípcios, não fez com que ele negasse as suas origens. Certamente ele continuou tendo contato com Joquebede, Anrão, e ele continuou aprendendo sobre a palavra de Deus. Tanto é que ele não nega as suas origens. Ele olha para o seu povo e os considera irmãos. Uma segunda coisa que ele viu, de acordo com o texto, ele viu seus labores penosos. Ele viu o seu povo sofrendo, e sofrendo muito, na mão dos egípcios. E ele viu também um egípcio espancando um hebreu. Dos versículos 12 ao versículo 17, nós vemos como Moisés se preocupava com a justiça, se preocupava com a defesa dos mais fracos. E 3 vezes nós vamos encontrar Moisés defendendo o mais fraco, defendendo o injustiçado. Na primeira vez, versículo 12, quando é dito: olhou de um lado e outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Ele fez isso porque um conterrâneo seu, um compatriota, estava apanhando. No versículo 13, ele vai defender um outro hebreu. Saiu no dia seguinte, e eis 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? Note que o texto aponta um culpado. Moisés identificou o culpado e o inocente, e ele disse ao culpado: por que você está espancando o teu próximo?
Veja Moisés interferindo em nome da justiça, Moisés interferindo em favor do mais fraco. E o terceiro episódio é quando ele defende as filhas do sacerdote em Midian, versículo 17. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Moisés se levanta para defender aquelas 7 filhas do sacerdote, que de alguma forma estavam sendo impedidas por pastores. O texto não diz quantos pastores eram, mas Moisés, possivelmente no vigor da sua juventude, ele foi e defendeu as moças e colocou, digamos, para correr os pastores que ali estavam as oprimindo. Note, meus irmãos, como Deus colocou em Moisés fome e sede de justiça. Note como já há em Moisés o desejo de defender os mais fracos, de defender os injustiçados. Outro sentimento que Deus deu a Moisés foi o de abnegação. Lá em Hebreus capítulo 11, do 24 ao 26, nós lemos o seguinte: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Meus irmãos, Moisés permaneceu firme na fé dos seus pais. Diz o texto de Hebreus que Moisés renegou os prazeres do pecado que a sua posição no palácio de Faraó poderiam lhe dar. Ele não quis isso. Moisés preferiu abandonar o conforto do palácio para ser tratado como povo, como seu povo, para sofrer como seu povo. E tudo isso porque ele confiou nas promessas feitas aos seus pais. Entre os tesouros do Egito e o tesouro espiritual que ele poderia obter em Deus, ele não teve dúvida, ele ficou com Deus. Ele deixou o palácio de lado. Ele abandona o palácio para ir morar 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas. E lá ele se casa com Zípora, uma das filhas do sacerdote que ele havia defendido. E lá ele tem um filho chamado Gerson. Os paralelos com Jesus são evidentes aqui também. Moisés se preocupava com a justiça. Jesus foi aquele que cumpriu toda a justiça de Deus. Moisés se preocupou com os mais fracos. Jesus foi ungido para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Foi o ministério de Jesus, a preocupação com os mais fracos. Jesus foi aquele que veio salvar os doentes e não aqueles que se julgavam sadios. Jesus veio para salvar os marginalizados e de fato ele o fez. Ele salvou prostitutas, cobradores de impostos, leprosos, ladrões, o bandido na cruz. Jesus disse, aliás: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus foi aquele que teve fome e sede de justiça, no grau máximo que alguém pode praticar esta frase. A abnegação de Jesus também é um paralelo, mas é muito maior do que a abnegação de Moisés. Moisés abandonou um palácio para servir a Deus. Jesus abandonou a própria glória, a glória do seu Pai. E Jesus abandonou a glória de um ser eterno e espiritual para nascer no útero de uma mulher, sujeito a todas as limitações corpóreas da nossa existência, nascer como um bebê. E isso não num mundo perfeito, num mundo cheio de pecados. O sofrimento de Jesus, meus irmãos, não foi apenas a cruz. O sofrimento de Jesus foi o sofrimento de um santo vivendo num mundo de pecado. Ora, nós não somos santos e nós já sofremos. Quantas vezes, olhando para a corrupção desse mundo, você não fala: puxa vida, Deus, vem logo, faz alguma coisa, porque está difícil viver nesse mundo corrompido. Imagine Jesus sendo santo. Repito, se nós, sendo pecadores, já sofremos, imagine Jesus, um santo vivendo num mundo corrompido.
no mundo de injustiça, de perversidade, de maldade, de inveja, de malícia, de injustiça. Jesus era um santo vivendo no mundo corrompido. É por isso que o estágio de humilhação de Cristo não começa na sua morte, na sua prisão, morte e cruz. Começa na encarnação. Descer e habitar num mundo corrompido como é este, já foi sofrimento para Jesus, já foi humilhação. Jesus, meus irmãos, se esvaziou da sua glória, assumindo forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E a cruz não era para matar, a cruz era para torturar. Para matar, bastava uma espada na cabeça, morte em 3 segundos. A cruz era para torturar, a cruz era para judiar. A cruz durava 4, 5, 6 horas e a pessoa ia morrendo aos poucos. Jesus passou por isso por amor a nós. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Os paralelos são visíveis. Por amor a nós, Jesus veio e sofreu neste mundo e morreu para a nossa salvação. Moisés libertou um povo de cerca de 2 milhões de pessoas. Jesus libertou uma incalculável multidão de pessoas, de todas as raças, tribos, povos, nações, de todos os tempos, de todas as épocas, e isso ele fez com a sua própria morte. De modo, meus irmãos, que Moisés é de fato o maior profeta do Antigo Testamento, mas tudo que ele fez aponta para alguém muito maior, para alguém que trouxe uma redenção muito maior do que a redenção situada, localizada historicamente naquele povo. Concluindo, meus irmãos, a soberana e providente mão de Deus salvou a vida do recém-nascido Moisés, e fez isso para que ele fosse um homem usado por Deus, grandemente usado por Deus. Moisés de fato foi o maior profeta que já existiu, mas ele apontava para alguém muito maior do que ele. Ele apontava para alguém que traria uma salvação final, uma redenção definitiva e eterna. E o próprio Moisés previu isso. Ele mesmo profetizou em Deuteronômio 18 que viria um profeta maior do que ele. E finalmente em Hebreus capítulo 3, 5 e 6 nós lemos assim: Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa. Sintetizando, Moisés foi o servo, Jesus foi o filho. Jesus é superior a Moisés. Moisés foi servo de Deus, usado por Deus. Jesus foi o filho, o próprio filho, o Deus encarnado que desceu para se comunicar, para revelar a sua vontade. Moisés, diz o texto, falou com Deus como que face a face. Moisés foi muito usado nas coisas que Deus queria transmitir a nós. Observe que 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia. Jesus, ele foi o próprio Deus que encarnou-se. Jesus foi a revelação direta. Um dos discípulos diz: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Outro escritor diz que Jesus era a expressão exata do ser de Deus, era Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco. Assim, meus irmãos, 2 aplicações para nós encerrarmos. Primeira, Anrão e Joquebede mostraram que antes importa obedecer a Deus do que a homens. Quando nós tivermos que decidir entre as pressões da sociedade e a palavra de Deus, nós já sabemos o que decidir. Seja no seu trabalho, seja nas suas amizades, seja no seu relacionamento, onde for. Quando a sociedade fizer pressões, quando autoridades fizerem ameaças, assim como Herodes e assim como o faraó, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Mesmo que tenhamos que ser presos, mesmo que tenhamos que perder o nosso emprego, mesmo que tenhamos que perder a amizade, mesmo que tenhamos que perder coisas que são desta vida, assim como Moisés e assim como Jesus, nós contemplamos o galardão.
Nós olhamos não com olhos materiais, mas nós olhamos para as recompensas que vêm de Deus. A pessoa que perde um emprego por amor a Cristo será recompensada. Não será rica, não espere recompensa financeira, mas Deus estará com ela. A pessoa que perde amigos por amor a Jesus receberá de Deus um conforto e novas amizades, possivelmente irmãos. A pessoa que perde bens materiais por amor a Cristo será cuidada por Deus, a providência de Deus a envolverá. Moisés e tantos profetas, em situações limítrofes, em situações difíceis, em que eles tinham que decidir por vezes entre a própria vida e a obediência a Deus, eles decidiram obedecer a Deus. Este é um exemplo que os nossos pais nos deram e nós devemos continuá-lo. Uma segunda aplicação é que Jesus Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento. As histórias do Antigo Testamento, elas apontam para algo maior. Cada episódio vai apontando para Jesus Cristo. Moisés é uma figura grande, gigantesca no Antigo Testamento, mas ele apontava para uma maior ainda que viria, que é o nosso Redentor. Assim, meus irmãos, nós não somos seguidores de Moisés. Se fôssemos, seria uma coisa boa, porque ele foi o maior profeta do Antigo Testamento. Mas nós somos seguidores de Jesus Cristo, o Redentor eterno, aquele que salvou para si um povo, aquele que salvou um povo incontável, de todas as raças, tribos, línguas e nações. Nós carregamos este nome, nós somos os cristãos, os discípulos de Jesus. Isso tem que transparecer na nossa vida, na nossa convivência com os amigos. Cristo deve ser refletido na nossa família, no nosso emprego, na nossa escola, onde quer que estejamos. As pessoas devem olhar para nós e falar: ei, você é crente, não é? Você parece Jesus Cristo. Você me lembra o comportamento de Jesus Cristo. Nós não somos herdeiros e seguidores de Moisés. Nós somos seguidores do Deus vivo, Jesus Cristo, que encarnou-se para trazer a salvação para nós. É motivo, meus irmãos, de um orgulho santo saber que nós temos o nome de Cristo sobre a nossa vida. E é uma responsabilidade vivermos como o nosso Mestre pede e ordena que nós vivamos. Que Ele nos dê então graça para isso. Amém.